Tarde a todos. Olá, pessoal. Cumprimento em especial o senador Isalci, aos meus colegas da UNEX, né, que estamos juntos nessa pauta desde a PEC. Em nome do presidente Leonardo Severini, agradeço pelo convite. Estou aqui representando a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, a ABAD, associação integrante da UNEX. E eu vou ser bem breve na minha fala. Eu gostaria de inicialmente destacar a relevância da reforma tributária para o desenvolvimento econômico do Brasil, mas também ressalto que para que a gente consiga atingir o que lhe é esperado, que é a simplificação, desburocratização, a transparência fiscal, não interferência nas relações comerciais, etc., a gente precisa caminhar ainda e aperfeiçoar o texto para que a gente não tenha pontas soltas e não aumente o contencioso e a insegurança jurídica, né? Gostaria de reforçar alguns pontos que foram muito bem abordados pelo Dr. Anderson, e o primeiro deles é a não cumulatividade. Toda a proposta da reforma tributária, ela foi criada com base neste princípio. Até mesmo porque o IVA por si só, para que ele seja efetivo, e é isso que o mundo demonstra, é necessário que seja concedido crédito amplo e restrito e imediato, possibilitando que o contribuinte recupere esse valor integralmente que foi pago da CDS e do IBS ao longo da cadeia produtiva. Então, restrições ao crédito, eles podem gerar distorções e aumento de custo operacional para as empresas, né? E como o Anderson bem trouxe, nós temos hoje o artigo 30 do PLP, que traz uma vedação a esse aproveitamento de crédito e serviço. E esse crédito, senador, para ser bem específico, ele pode gerar impacto negativo, porque todo custo de investimento e modernização da empresa, ele não vai gerar crédito, consequentemente eu não consigo utilizar na sistemática não cumulativa de débito e crédito, né? E essa limitação, ela resulta em aumento de custo operacional, que eventualmente é repassado ao consumidor, aumento de custo do consumidor, a gente tem inflação e impacta a competitividade dos nossos produtos. Então, para que de fato o IVA seja de fato um IVA e não nasça com limitações do direito creditório, a gente pede que seja considerada essa proposição e suprimido o artigo 30, né? Vale lembrar que hoje os nossos tribunais, seja administrativo ou judicial, eles estão tomados por discussões que envolvem os créditos. E certamente não é esse o intuito da nossa reforma tributária, que se mantém essas discussões sobre crédito. Então, sobre a não cumulatividade, esse é o ponto. Um segundo assunto que é muito importante para o setor é o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, né? Todo mundo sabe, mas eu acho que vale lembrar que o imposto seletivo ele tem como intuito desestimular o consumo de determinados bens com base no prejudicial à saúde e ao meio ambiente. E a previsão da sua incidência sobre bebidas açucaradas, ela acaba sendo um contrassenso, né? Se a gente pensar bem, o açúcar ele é desonerado na cesta básica porque ele é um item essencial para a população. Mas o açúcar no refrigerante ou no chá, então se eu pego um copo d'água, despejo açúcar e um chá, misturo, ele passa a ser prejudicial à saúde? Então, a gente precisa aproveitar essa reforma tributária para acabar com os conflitos legislativos e as contradições legais. Então, é muito importante que seja revisto esse ponto das bebidas açucaradas no imposto seletivo, porque ele se torna até regressivo e não eficaz para diminuir o consumo, seja do refrigerante, como mencionei, do chá gelado. Doenças crônicas, que é a obesidade, existem múltiplas causas, né? Não é o aumento da tributação sobre a bebida açucarada que vai evitar isso. Então, o intuito disso é evitar criar uma realidade paralela para justificar o aumento da carga tributária sobre determinado produto. Então, é necessário que a gente proponha que seja melhorada as questões de política de saúde pública de maneira que não onere desproporcional o setor de bebidas, que representa uma quantidade significativa das indústrias no Brasil, né? E, por fim, isso foi um pleito que a ABAD trouxe, que nós estamos lutando em conjunto com a UNEX, são os representantes comerciais. Hoje nós temos que os representantes, eles atuam como um elo entre as empresas e os clientes, basicamente, né? Os representantes comerciais que saem às ruas, buscam oportunidade de negócio, negociam os contratos, apresentam o produto e fecham a venda. Então, eles fazem a roda girar entre o atacado, o distribuidor e o mercado, o mini mercado, o que quer que seja, os varejistas, né?
Estima-se que eles são responsáveis por cerca de 30% de todos os negócios realizados no Brasil. Então, a gente não pode esquecer também que quando eu falo que eles saem à rua, é uma profissão que tem peculiaridades. Então, tem o deslocamento constante, alta quilometragem, a remuneração é variável. Então, justifica a necessidade de, entre aspas, um alívio para o setor. Então, a nossa proposta é que essa atividade em representação comercial ela seja incluída no rol das profissões com a redução de 30%, para a gente consiga tornar o ambiente mais competitivo. Então, encerrando brevemente aqui a minha fala, reforço a questão da não cumulatividade do artigo 30, que precisa ser suprimido para que a lei, a nossa reforma, não nasça com vedações ao crédito, não nasça com vícios que nós estamos tentando tirar de hoje. A retirada do imposto seletivo sobre bebidas açucaradas e a questão dos representantes comerciais. Mais uma vez, eu agradeço ao senador, ao convite, aos demais presentes a atenção e as considerações.